Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 101, quando nós estudamos os dispositivos passivos básicos conectados em série alimentados em CA, ali usando o recurso da análise fasorial e também do diagrama de impedâncias. Bom pessoal, caso você não tenha feito essa lista de exercício ou não estudou esse conteúdo ainda, o link para a aula 101 está na descrição desse vídeo, tá? Tenta resolver a lista e depois volte conferir os resultados. Caso tenha feito, pessoal, basta seguir, apenas peço que você depois deixe um comentário dizendo como foi a tua performance na solução. Vamos lá então. Exercício 1, calcule a impedância total dos circuitos visto na figura 1, expresse a resposta nas formas retangular e polar e construa o diagrama de impedâncias. Bom pessoal, no caso aqui do nosso primeiro circuito, nós temos três elementos aqui. E vamos separar eles, cada um como se fosse ali, então, uma impedância. Vamos ter aqui a impedância 1, impedância 2 e a impedância 3, ok? Bom, como nós temos aqui uma configuração séria, né, a nossa impedância total será a soma, né, de cada uma dessas impedâncias. Né? Impedância 1 mais a 2 mais a 3. E como nós podemos escrever essas impedâncias aí? Bom, a primeira aqui é uma resistência, né? Vai ter apenas aqui a parte real, né? Então, nós vamos ter a resistência. No segundo, nós temos uma reatância indutiva de 4 ohms. Bom, como que a gente escreve a indutância? Como sendo ali a parte apenas imaginária, né? Tá aí, né? O nosso JXL. E o terceiro elemento aqui é um capacitor. Então, nós temos aqui uma impedância com características capacitivas puras. Então, nós vamos pôr aqui menos JXC, né? Que é XC ali a reatância capacitiva. A gente atribui os valores aqui. Nós temos parte real 3 ohms mais JXL, bom, 4 ohms aqui, né? Nossa reatância indutiva. E menos JXC, temos aqui 5 ohms. A parte real é ali o nosso resistor ali apenas. A parte imaginária nós temos aqui J4 menos J5, resultado aqui menos J, né? Então, pessoal, essa aqui é a representação da nossa impedância total no formato retangular. E passando aqui para a forma polar, pessoal, nós vamos ter, né, a nossa impedância total como sendo 3,162 ohms com um ângulo de menos 18,43 graus. Então, aqui a forma polar para a impedância total. A representação, então, no diagrama de impedâncias, pessoal, nós temos aqui na parte real, né, o valor de 3 ohms e a parte imaginária ali nós temos menos 1, conforme o resultado aí na forma retangular. E o vetor resultante que mostra para a gente então o módulo ali 3,162 ohms com um ângulo de menos 18,43, certo? Mostrando aí a representação do vetor que vem ali da forma polar, né, da nossa impedância total. Vamos para o segundo ali, onde nós temos aqui 4 elementos em série, mas observe que L1 e L2, né, nós podemos simplificar fazendo a associação em série, né? Bom, indutores em série, basta fazer a soma, né? L1 mais L2. Nesse caso aqui nós temos 20 mais 100 mH, né? Resultando então em 120 mH. E aí nós vamos ter apenas aí 3 elementos para nos preocuparmos, né? Bom, assim como nós fizemos ali no item A, vamos calcular primeiro qual será, nesse caso, a reatância indutiva e capacitiva, certo? Porque nós não temos aqui os valores já direto das reatâncias conforme nós tínhamos ali no item A, né? Agora nós temos a frequência do sinal e os valores aí da indutância e da capacitância. Então vamos lá, primeiro calculando a nossa reatância indutiva, nós temos que ela é ômega-L, né? Ômega-L, que é a mesma coisa que 2πf
L, correto? Então, 2π, a frequência ali é 1 kHz, então 10 elevado à terceira potência, e a indutância aqui total, 120 mili. E o resultado aqui vai dar ali 753,98 ohms. Tá, agora vamos calcular então a nossa reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega C, ou ainda, no lugar de ômega, né, 2πfc. Atribuindo os valores, temos 2π, a frequência aqui 1 kHz, e a capacitância, temos aqui 100 nano, né? 0,1 micro ou 100 nanofarad. E o resultado dessa conta aqui, pessoal, vai dar ali 1.591,5 ohms. Então essa é a reatância capacitiva, né, quando o sinal de 1 kHz é aplicado. E agora, por fim, nós podemos então calcular qual é a nossa impedância total, sendo ali a parte real composta apenas ali pela resistência, né, que é ali 220 ohms. O indutor vai ser a parte imaginária ali mais J, que nesse caso 753,98 ohms. E a reatância indutiva, que no caso vai ficar menos J, 1.591,5 ohms. Correto? Bom, então a parte real aqui é 220 ohms. Né? E na parte imaginária, né, pessoal? Fazendo a conta aqui, nós vamos ter menos J, 837,52 ohms, certo? Então, essa é a forma retangular para a impedância total, ou podemos ainda fazer aqui na forma polar, como sendo o módulo 865,9 ohms, certo? Com um ângulo ali, menos 75,28 graus. Tá, então, pessoal, a forma retangular e a forma polar para a impedância total, né, no item B. E observe, então, o diagrama de impedâncias, né, onde nós temos ali, na parte real, né, 220 ohms, e na parte imaginária, menos 837,52, correto? E o vetor resultante ali, né, nós temos 865,9 de módulo, com um ângulo de menos 75,28 graus. Exercício 2. Determine o tipo e o valor da impedância em ohms dos componentes dos circuitos em série que devem estar no interior das caixas vistas na figura 2 para as tensões e as correntes indicadas. Determine o circuito série mais simples que satisfaça as condições indicadas. Bom, no item A, pessoal, está sendo aplicado uma tensão aí, um fasor 100 volts com ângulo zero, e a corrente resultante ela é uma corrente de 10 amperes com ângulo de 70 graus. Bom, pessoal, só de observar esses valores, devemos entender aqui que a corrente está adiantada em relação à tensão, ou seja, os elementos que tem dentro dessa caixa aí têm características capacitivas, né? Que é o elemento que faz aí o avanço de fase na corrente em relação à tensão. Vamos começar calculando a impedância total aqui, então, pessoal, que será ali a tensão sobre a corrente. Lei de Ohm, né? Vamos trabalhar com os fasores, né? Então, nós temos aqui 100 volts com um ângulo de 0 graus sobre a corrente ali, que é o módulo 10 amperes com um ângulo de 70 graus. Bom, basta então dividir os valores dos módulos, né? 100 volts por 10 amperes vai dar, então, 10 ohms. E o ângulo? Bom, o ângulo basta subtrair o numerador e o denominador, né? 0 grau menos 70, menos 70. Menos 70 graus aí, pessoal. Bom, essa é a resposta para a impedância total no formato polar. Mas para a gente descrever o circuito série aí, equivalente, nós vamos converter esse resultado para a forma retangular para a gente saber o que compete à parte real e o que compete à parte imaginária.
Então, nesse caso, nós vamos ter aqui uma impedância com a parte real, né? Cosseno de menos 70 vezes 10 ohms vai dar ali 3,42 ohms, né? E seno de menos 70 vezes 10 ohms, resultando em menos J, 9,397 ohms. Então tá aí, pessoal. Tá indicando que a parte real, que seria ali o caso, a função do resistor, 3,42 ohms, e a parte imaginária, como é menos J, pessoal, temos um capacitor, ou seja, é o valor da reatância capacitiva. Então, o nosso circuito equivalente, para esse caso, ele vai ser composto de uma resistência, cujo valor daqui é 3,42 ohms, certo? E uma capacitância, cujo valor da reatância, pessoal, será ali 9,397 ohms, tá? Resistência e a nossa reatância capacitiva. Podemos substituir aqui, então, dentro dessa caixa, essa resistência e essa capacitância em série. No caso 2 ali, pessoal, nós temos a nossa corrente de 2 amperes, 30 graus de avanço e a tensão 220 volts, 60 graus de avanço de ângulo de fase ali. Então, a tensão agora está adiantada em relação à corrente, ou seja, temos aqui uma carga com características indutivas, já que a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, vamos lá mais uma vez, calculando a nossa impedância, né? Fazendo aqui tensão sobre a corrente, só que no formato fasorial, 220 volts, com um ângulo de 60 graus, sobre uma corrente de 2 amperes, com um ângulo ali de 30 graus, ok? Então, a nossa impedância terá um módulo de 110 ohms, e o ângulo aqui, pessoal, lembre-se, ângulo do numerador menos o ângulo do denominador, né? 60 menos 30, temos aqui, então, 30 graus. Ok. Então, agora a representação em formato retangular para a nossa impedância, né? Cosseno de 30 vezes 110, vamos ter aqui 95,26 ohms. E, como nós sabemos que é um indutor, né, pessoal? Então, nós temos aqui mais J. Seno de 30 vezes 110, 55 ohms. Então, aqui nós temos a parte real e a parte imaginária é de uma reatância indutiva. Então, o nosso circuito série equivalente ele será uma resistência com 95,26 ohms. Né? E em série aqui nós temos um indutor com a reatância indutiva de 55 ohms, tá? Resistência e nossa reatância indutiva. Exercício 3. Dado o circuito mostrado na figura 3, A. Determine a impedância total. Bom, pessoal, nós temos aqui, então, um resistor, um capacitor e um indutor em série. E nós já temos os valores da reatância aí, né, dos nossos elementos reativos. Então, vamos lá. A impedância total será ali a parte real mais JXL menos JXC. Então, atribuindo os valores, pessoal, a impedância total será o valor da resistência 4 ohms mais a parte da reatância indutiva ali, né? Mais J, 6 ohms, e da nossa reatância capacitiva, menos J, 10 ohms. Resultando aqui, então, pessoal, a parte real, 4 ohms, que corresponde ao valor da resistência, e a parte imaginária, nós temos 6 menos 10, menos J, 4 ohms. Então, essa é a nossa impedância total na forma retangular. Passando para a forma polar, pessoal, né, calculando o módulo ali, teremos aqui 5,66 ohms, né? Raiz de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Arco tangente de menos 4 sobre 4 resulta ali em menos 45 graus.
Então está aqui, pessoal, a nossa impedância total no formato polar. No item B é pedido para a gente construir o diagrama de impedâncias, né? Então, para o nosso diagrama de impedâncias, pessoal, a parte real ali, 4, né? E a parte imaginária, menos J4 ali, né? E o vetor resultante, né, tem o módulo de 5,66 ohms e o ângulo de menos 45 graus. Tá? Então, temos a representação tanto da forma retangular como polar aí no diagrama de impedância. Tá bom, então, o item B, ok, vocês viram aí, né? Depois vocês podem voltar o vídeo e pausar caso tenha alguma dúvida com relação ao diagrama. Vamos para o item C. Né? Determine o valor da capacitância e da indutância. Né? Começando aqui pelo capacitor, nós temos que a reatância capacitiva é 1 sobre ômega-C, correto? Se eu isolar a capacitância aqui, eu tenho que a capacitância é 1 sobre ômega-XC. Né? Então, atribuindo os valores aqui, eu tenho 1 sobre a velocidade angular. Está aqui, ó, né? A tensão tem 377 radianos por segundo. E a nossa reatância capacitiva é de 10 ohms. Está dado no circuito ali. Resultando, então, em 265,3 microfarad. Ok, esse é o valor da capacitância. E da indutância? Para a indutância, nós vamos usar a reatância indutiva, que é ômega-L. Nesse caso, isolando a indutância, nós temos aí XL, né, a reatância indutiva, sobre ômega. Vamos atribuir os valores, né? Temos aqui 6 ohms de reatância indutiva e uma velocidade angular de 377 radianos por segundo, resultando em 15,92 mH. Então, o valor da capacitância e da indutância nesse circuito. No item D, pede para a gente determinar a corrente e as tensões em cada um dos dispositivos na forma fasorial. Eu vou começar, pessoal, pela corrente. Que é ali a tensão aplicada, né, a lei de Ohm, sobre a impedância total. Mas, para eu ter o valor da minha tensão no formato fasorial, né, eu tenho aqui ela em função do tempo. Eu vou primeiro aqui calcular o valor eficaz da minha tensão. Então, a minha tensão, ela terá um módulo, né, dela será que o valor eficaz é a tensão máxima, né, o valor máximo, sobre raiz de 2. Nesse caso, é 141,5 sobre raiz de 2. Né? Ou seja, temos aqui 100 volts. Ok, então a tensão será 100 volts, o valor do módulo, e o ângulo. Bom, o ângulo aqui, pessoal, não temos nenhuma defasagem indicada, então ângulo 0. Ok? E a nossa impedância total, nós já havíamos calculado ali, né, no item A, temos 5,66, né, ohms, com um ângulo ali de menos 45 graus. Né? Vou colocar aqui no formato polar, lógico, pessoal, vou fazer uma divisão e é mais fácil no formato polar. Então, ok, 100 sobre 5,66 vai dar ali 17,67 amperes. Esse é o módulo da nossa corrente e o ângulo. O ângulo basta a gente então subtrair os ângulos, né? 0 menos 45, 45 graus. Ok? Temos aqui então a representação da nossa corrente no circuito. É um circuito série, todos os dispositivos então têm a mesma corrente. Agora podemos calcular a tensão em cada um dos dispositivos. Começando então aqui pela resistência, pessoal, né? Tensão no resistor será ali corrente vezes a resistência, né? Lei de Ohm básico. A nossa corrente, bom, ela é 17,67 ampere, né? Com um ângulo de 45 graus. E a nossa resistência, bom, a resistência ela tem um módulo ali de 4 ohms. Certo? E o ângulo? Bom, o ângulo é 0, é uma resistência, né?
Então, atenção, na resistência, pessoal, igual ao produto dos módulos, que é igual a 70,68 volts, com um ângulo de 45, né? Basta somar 45 mais 0, 45. Agora, para a tensão no indutor, pessoal, vamos ter aqui a corrente, né, vezes a impedância do indutor. Mas devemos lembrar que a impedância do indutor, ela é o quê? A reatância indutiva com o ângulo de 90 graus. Então, atribuindo os valores, né, para a tensão no indutor, teremos a corrente, 17,67 ampere, com um ângulo de 45 graus. E a reatância indutiva, ela tem aqui 6 ohms, com um ângulo de 90 graus. Então, produto dos módulos aqui, vamos ter 106,02 volts. E somando os ângulos, 45 mais 90 graus, vamos ter um ângulo de 135 graus. Tá, então, pessoal, nós temos a tensão no resistor e também no indutor. E agora vamos fazer então a tensão no capacitor, tá? Vou colocar aqui mais afastado, né? Tudo isso aqui faz parte do item D. Então, vamos continuar aqui em cima. Tensão no capacitor será a corrente vezes a impedância do capacitor, né? Mas sabemos que, como módulo, a reatância capacitiva e o ângulo aqui menos 90 graus. Então, atribuindo os valores, a tensão no capacitor, ela terá uma corrente, 17,67 amperes com um ângulo de 45 graus, certo? E multiplica aqui, né? XC vale 10 ohms e o ângulo aqui menos 90 graus. Produto dos módulos ali, temos 176,7 volts. Né? E o ângulo? 45 menos 90, temos então menos 45 graus. Tá, então a tensão no capacitor, né? Na letra E, pede ali para a gente representar então o diagrama de fasores para a tensão total, né? A tensão no resistor, no indutor e no capacitor e também a corrente, né? Que nós já temos todas elas calculadas aí. Então, pessoal, observe aí no diagrama, começando aí pela tensão, observe que ela não tem nenhuma fase indicada ali, ou seja, ela tem ângulo zero. A tensão no capacitor está atrasada 45 graus, então observe que ela está atrasada ali, menos 45 graus. A corrente, pessoal, observe que ela está avançada 45 graus em relação à origem, né? Esse é o avanço de fase da corrente em relação à tensão. E como nós sabemos, né, pessoal, a tensão no resistor está sempre em fase com a corrente. Por isso que ambos os vetores, né, têm o mesmo ângulo ali. Para o indutor, pessoal, sabemos que a tensão está avançada 90 graus em relação à corrente. Então, observe o ângulo reto, né, formado ali entre a tensão no indutor e a tensão no resistor, né, ou a corrente no caso aí do circuito. E para o capacitor, né, nós temos que a corrente está avançado 90 graus em relação à tensão, né, do capacitor, então formando também um ângulo reto ali de 90 graus, né, no caso agora a corrente avançada em relação à tensão. E outra observação interessante, pessoal, olha ali, tensão no indutor e a tensão no capacitor estão defasados aí em 180 graus. Eu vou deixar indicado aqui, né, que o item E está ok com o gráfico. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo e voltar aí para conferir os valores aí e a representação. Bom, na F pede para a gente calcular a potência fornecida ao circuito. Bom, pessoal, como nós sabemos, né, no caso da potência fornecida ao circuito, ela é fornecida de forma ativa, né, com um valor mensurável médio apenas ao resistor, né? O indutor e o capacitor vão trocar energia com a fonte. Então, pessoal, para o cálculo da F ali, eu vou até separar aqui o espaço, né? F, a potência, vai ser ali a potência do resistor. Ele vai dissipar
potência, né? Então, resistência vezes corrente ao quadrado. 4 ohms vezes 17,67 ampere ao quadrado, resultando ali em 1.248,9 watts de potência. É aqui, então, a potência dissipada no resistor. No item G, nós temos ali o cálculo do fator de potência, né? E se ele é atrasado ou adiantado. Bom, o fator de potência, né, no caso atrelado aqui apenas ao ângulo de fase, né, de deslocamento entre corrente e tensão, é o cosseno desse ângulo, é o cosseno de θ. E o ângulo entre corrente e tensão aqui, pessoal, é de 45 graus. Então, nós temos aqui cosseno de 45 graus, tá? Caso vocês tenham dúvida, né, pessoal, só pegar ali a fase da tensão, né, que ela tem um ângulo zero, e a fase da corrente, que ela tem aqui, pessoal, 45 graus. Vou deixar indicado aqui, tá? Mais detalhe para vocês, né? E a tensão aqui, ela não tem nenhum ângulo de fase, certo? Ou 0 grau. E cosseno de 45 graus, pessoal, 0,707. Como a corrente está adiantada em relação à tensão, né? Então, nós temos um fator de potência adiantado. H. Determine as expressões senoidais para as tensões e para a corrente. Agora, vamos precisar de mais espaço aqui. Deixa eu ir para baixo. Vou arrumar mais espaço aqui para baixo. E vamos, a partir desse ponto, então, né, fazer a H. Começando aqui, então, pela corrente. Já que a tensão, o circuito já tem ali para a gente, né? O nosso 141,5 volts de amplitude, a seno de 377 T. A corrente, pessoal, precisamos do valor máximo dela, né? O valor máximo da corrente será o valor eficaz vezes raiz de 2. Isso vai valer para todos os fasores que a gente for trabalhar, tá? Então, no caso aqui, nós temos uma corrente de 17,67 amperes, né? Esse é o valor do módulo, que é o valor eficaz, vezes raiz de 2, resultando, então, em 24,99 amperes. Então, como que vai ficar a nossa corrente ali? Vai ficar com uma amplitude de 24,99 amperes, né? Seno de 377 T, um ângulo de fase ali, pessoal, de 45 graus adiantado. Ok? Então, temos a corrente. Agora vamos para cada uma das tensões. Bom, começando aqui pela tensão no resistor, vamos calcular o valor máximo para ela, né? A amplitude dessa tensão será o valor da tensão no resistor, que está indicado, pessoal, aqui, né? Temos ali 70,68 volts vezes raiz de 2, resultando em 99,96 volts. Tá? Então, a tensão no resistor será 99,96 volts, seno de 377 T, com um avanço aqui de 45 graus. Igual a corrente, né, pessoal? A corrente e a tensão no resistor estão sempre em fase. Vamos para a tensão no indutor. Bom, a amplitude da tensão no indutor, né? Tensão no indutor máxima, ela está indicada aqui, né, pessoal? Então vamos lá, 106,02 vezes raiz de 2. Temos ali 149,9 volts. Então, a tensão no indutor, né, em função do tempo, será ali 149,9 de amplitude, seno de 377 T, e a fase ali, pessoal, temos mais 135 graus. Falta agora apenas a tensão no capacitor. Então, para a tensão no capacitor, né, o valor máximo será, olhando aqui, né, o fasor da tensão no capacitor aqui em cima, temos 176,7 volts vezes raiz de 2, que é igual a
249,9 volts. Então, a tensão no capacitor em função do tempo será 249,9 volts de amplitude, seno de 377 T menos 45 graus. Ok, pessoal? Temos aqui, então, a expressão para a corrente, tensão no resistor, tensão no indutor e tensão no capacitor. E agora podemos, por fim, pessoal, fazer aqui o item I. Plote as formas de onda para as tensões e correntes no mesmo gráfico. Então, agora, através dessas expressões, tanto da tensão indicada no circuito, né, tensão da fonte, e as outras que nós calculamos aqui, e a corrente, observe, então, todas as tensões e correntes agora no gráfico, tudo em função do tempo. Então, nós temos aqui a tensão do capacitor, né, atrasada em relação à origem em 45 graus, enquanto a tensão no indutor está a 135 graus adiantada em relação à origem, né? E 90 graus em relação à corrente, que é o que é esperado, né, pessoal? Tensão do indutor avançado 90 graus em relação à corrente. A corrente está avançado 90 graus em relação à tensão do capacitor. Observe também a tensão no resistor em fase com a corrente, isso vai ser sempre assim, né? E a tensão da fonte estando ali na origem, né? Com 141,5 volts de amplitude. Então vale a pena depois vocês olharem com bastante detalhe as expressões para cada uma das tensões em função do tempo, né, pessoal? E depois dar uma voltada nesse gráfico aqui, né? E observem bem a representação delas. Bastante trabalhoso esse exercício, mas para pegar a manha tem que fazer exercício mesmo. Exercício 4. Usando as leituras de corrente e a medida feita com o osciloscópio indicada na figura 4, determine a indutância e a resistência. No caso aqui, pessoal, nós temos uma corrente de 100 mA, né, valor eficaz, e na tensão no indutor nós temos 22,8 volts de pico a pico, tá? Então, diferença entre a amplitude máxima, né, e a amplitude mínima. Para a gente determinar a indutância, aqui vai ser fácil, né? Devemos lembrar que a reatância indutiva é ômega-L. Se nós temos a velocidade angular e está aqui indicada, podemos isolar, né, a indutância. Ela vai ficar como XL, né, reatância indutiva, sobre ômega. Agora, quanto vale a reatância indutiva? Bom, para determinar a reatância indutiva, devemos aplicar a lei de Ohm, né? Pega ali a tensão no indutor sobre a corrente. Agora, outra pergunta. Qual é a tensão no indutor? Para a tensão no indutor, pessoal, vamos fazer o seguinte. Ela é o valor máximo, né, dividido por raiz de 2, assim enquanto o valor eficaz. Mas qual é o valor máximo da tensão no indutor? Bom, é o valor de pico a pico dividido por 2. Tudo isso aqui sobre raiz de 2. Nós vimos aqui, pessoal, lá nos estudos sobre sinais senoidais, né? Então, calculando aqui, nós temos 22,8 volts de pico a pico dividido por 2 e o resultado disso nós vamos dividir por raiz de 2. Então, resolvendo, nós temos 11,4, né, sobre raiz de 2, que dá ali 8,06 volts. Essa é a tensão eficaz, né, no indutor. Baseamos aonde? Baseamos na leitura aqui feita, 22,8 pico a pico. Bom, calculando então aqui o valor da reatância indutiva, temos 8,06 volts, né, o valor eficaz, sobre o valor eficaz da corrente, que é ali 100 mA, né, ou 0,1 ampere, temos 80,6 ohms. E agora que eu tenho o valor da reatância indutiva, eu posso calcular o valor da indutância. 80,6, né, ohms de a reatância indutiva. E a velocidade angular aqui é 1000 radianos por segundo. Temos, então, 80,6 mH. Então, aqui já encontramos o valor para a indutância.
Falta agora o valor da resistência. Para isso devemos lembrar do básico, né? Ó, a impedância, ela é o que, pessoal? Parte real ao quadrado mais a parte imaginária, nesse caso uma reatância indutiva, né, ao quadrado, soma, né, e raiz de tudo isso aqui. Se eu elevar ao quadrado os dois lados dessa igualdade, nós temos que a impedância ao quadrado é igual a parte real, né, a resistência ao quadrado, mais a reatância indutiva ao quadrado. E o que eu quero achar é a resistência. Então, eu posso dizer que a resistência ao quadrado é igual a impedância ao quadrado menos a reatância indutiva ao quadrado, correto? E se agora eu aplicar, né, a raiz quadrada em ambos os lados, né, o que eu tenho? Que a resistência é igual a impedância ao quadrado menos a reatância indutiva ao quadrado, raiz de tudo isso aqui. A questão aqui é quanto vale a impedância desse circuito? Bom, é simples. Basta a gente calcular aqui como sendo a tensão aplicada dividido pela corrente, né? E a tensão aplicada está aqui, ó, 22 volts, né? 22 volts. E a corrente? 100 mA. Logo, temos aqui 220 ohms. Ok, então eu posso agora calcular a minha resistência como sendo 220 ao quadrado menos, né, a reatância indutiva, 80,6 ao quadrado, né? E resolvendo aqui, tira a raiz. Então, a minha resistência será de 204,7 ohms. Exercício 5, né, é o último, usando a leitura do osciloscópio apresentada na figura 5, determine o valor RMS, né, o valor eficaz da corrente no circuito em série, e determine a capacitância. Bom, pessoal, agora mudou um pouco os parâmetros aqui, né? Para calcular a nossa capacitância, vamos partir da reatância capacitiva, né? Que é 1 sobre ômega C. Ok. A capacitância, se eu isolar aqui, ela será o quê? 1 sobre ômega, reatância capacitiva, né? 1 sobre ômega vezes XC. Eu não sei o valor de ômega ainda, né? Mas é fácil calcular. A velocidade angular será 2πf. Então, 2 vezes π vezes a frequência de 1 kHz. E dá ali 6.283 radianos por segundo. Falta agora a reatância capacitiva. Bom, para isso, assim como nós fizemos no exercício 4, vamos partir da expressão aqui para a nossa impedância total, né? Que é, nesse caso, ela vai ser o valor da resistência ao quadrado mais a reatância capacitiva ao quadrado, correto? Bom, se eu quero o valor da reatância capacitiva, né, a dedução já foi feita lá da outra vez, teremos então a impedância total ao quadrado menos resistência ao quadrado, né? E o resultado aqui tira a raiz. Mas para isso nós vamos precisar do valor da reatância total. E a reatância total, nesse caso aqui, ela é obtida como? Tensão sobre a corrente. E como podemos obter o valor da corrente? Olha para o circuito, pessoal, e nós temos aqui um resistor com uma tensão definida, certo? Se nós conhecemos o valor da tensão e o valor da resistência, fica fácil agora calcular o valor da corrente. Nós queremos a corrente eficaz, não se esqueça disso, né? Então, para o cálculo da corrente, nós vamos pegar a tensão no resistor, o valor eficaz, e dividir pela resistência, né? Lei de Ohm. E a tensão nesse resistor, pessoal, ela é o quê? O valor máximo sobre raiz de 2. Qual é o valor máximo da tensão no resistor? Bom, é o valor da resistência de pico a pico sobre 2. Qual é o valor de pico a pico? Medido ali é 8. 8 dividido por 2, dividido por raiz de 2.
Então, nós temos aqui 4 sobre raiz de 2, que vai dar ali 2,83 volts. Agora, eu posso voltar aqui, 2,83 volts sobre uma resistência de 1K, resultando em 2,83 mA. E agora, voltando aqui mais uma vez, eu tenho uma tensão de 15 volts, que é o valor eficaz, está dado aqui no exercício, né? Com uma corrente de 2,83 mA, né? E o resultado dessa conta aqui vai dar 5,3 kΩ. Esse é o valor da impedância total. Mas eu quero saber qual a reatância capacitiva. Então vamos lá. 5.300 ao quadrado menos o valor da resistência. No caso aqui é 1.000 ao quadrado. Subtrai um do outro aqui, tira a raiz, resultando em 5.205 ohms. Esse é o valor da reatância capacitiva. Agora, finalmente, pessoal, voltando aqui no início, eu posso calcular o valor da capacitância, que será ômega 6.283 radianos por segundo, e multiplica ali a nossa reatância capacitiva de 5.205 ohms, né? E o resultado aqui, pessoal, 30,6 nanofarad. Está aí o valor da capacitância. E o valor da corrente? Bom, foi obtido aqui, pessoal, no meio do processo. Né? É o valor eficaz da corrente, 2,83 mA. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios. Deixe um comentário dizendo como foi a tua performance e verifique a sua inscrição no canal e deixe um like aí, caso tenha gostado desse vídeo, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.